Fala pessoal! Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre prismas e pirâmides, então vamos lá! Primeiramente, eu quero que vocês observem esses dois grupos de figuras, o grupo A e o grupo B, tá? Então, só olhando para esses dois grupos, vocês conseguem falar quais são os tipos de figuras que há em cada um deles? Vamos ver um pouco mais sobre isso. Nesse grupo A, nós temos algumas figuras aqui, né? Esta primeira aqui, ó, em cima ela tem um formato triangular, não é isso? E ao lado é retangular. Então, que tipo de figura seria esse? Nesta segunda figura, nós temos um hexágono, não é? Aqui, ó, isso se chama hexágono, né? Que é um polígono de 6 lados, certo? Aqui do lado são vários retângulos, né? Ó, aqui nós temos vários retângulos, né? E na terceira figura, nós temos um quadrado em cima, né? E dos lados, nós temos retângulos, né? No grupo B, nós já temos figuras um pouco diferentes, né? Nós temos aí que todos os lados são triângulos, né? Ó, vocês concordam que isso aqui é um triângulo, ó, certo? Então, cada lado desta outra figura aqui, dessas outras figuras, são triângulos. Nessa última aqui também, ó, todos os lados são triângulos, tá? Então, quais seriam esses tipos de figuras? Nós vamos ver agora. O primeiro tipo de figura que vocês têm que ter em mente são os prismas, certo? Mas o que são prismas? Vamos lá, ó. Os prismas possuem faces opostas idênticas. E aí, vocês estão se perguntando o que são faces, certo? Faces nada mais são do que os lados. Então veja que ele fala que são faces opostas. E aí, o que seriam faces opostas? Seriam lados que estão um de frente para o outro. Então, no caso da figura aqui do exemplo, vejam só, este lado aqui de cima, certo? Que seria a tampa, certo? Da figura, ela está de frente para qual? Para o fundo, né? Ó, lá para o fundo da figura. Essas duas figuras, a tampa e o fundo, elas são iguais? São. Todas duas são hexágonos. Veja só. Na tampa você tem um hexágono, certo? E embaixo você também tem um hexágono. Então elas duas são idênticas, tá? São opostas e idênticas. E as faces laterais, que são esses lados que ficam nas laterais, eles também são idênticos. Vejam só, esta parte da frente aqui, ó, essa parte da frente aqui, ela é um retângulo, vocês concordam? Certo? Ela é um retângulo. E a parte lá de trás, ela também é? A parte lá de trás, ó, deixa eu apagar aqui essa parte da frente, só para não confundir, tá? Então, ó, essa parte de trás aqui, ela também é um retângulo, certo? Então, vocês percebem que os lados que estão um de frente para o outro, eles sempre são idênticos, sempre são a mesma forma geométrica. Bom, e para ser um prisma, além das faces opostas terem que ser idênticas, elas também precisam ser paralelas. Só para relembrar o que quer dizer paralelas. Se eu tenho uma reta, outra reta paralela será outra aqui ao lado em que ela sempre mantém a mesma distância uma da outra, certo? Então, se eu tiver uma assim e outra um pouquinho mais torta, já não são paralelas, tá? Então, paralelas tem que estar sempre na mesma distância. Então perceba que todos os lados sempre estão em pé, certo? Sempre estão na mesma inclinação. Esse lado aqui, ó, vamos pegar esse lado de exemplo, né? Que fica na lateral, ó. Esse lado, ele faz um ângulo de 90 graus aqui com o solo, né? Ou seja, ele está exatamente em pé. E esse outro aqui, que fica na frente dele, ó, certo? Que é o oposto a ele, também tem a mesma inclinação, certo? Com isso, esses dois lados são paralelos. A mesma coisa acontece com as tampas, né? Com as tampas aí da figura, ó. Esse lado tem a mesma inclinação desse lado aqui, certo? Então, se essas condições forem atendidas,
você tem um prisma. E o segundo tipo de figura que nós temos são as pirâmides, que é o seguinte, ó, as pirâmides possuem apenas uma das faces chamada de base. Eu não sei se eu falei, mas essas tampas aqui, elas são chamadas de bases. Então, os lados que ficam em cima e embaixo são chamados de bases, certo? E os lados que ficam nas laterais são chamados de faces laterais. Beleza? No caso da pirâmide, nós temos somente uma base. Percebam que nós não temos nenhum lado aqui em cima, certo? Não temos tampa. Nós só temos tampa embaixo, ó. Nós só temos essa tampa aqui, ó, certo? Então, é uma das condições para ser pirâmide. Só pode ter uma base, certo? E além disso, todos os lados que ficam nas laterais, que são chamados de faces laterais, precisam ser triângulos. Então, nessa figura aqui, nós só temos uma base, que é esse retângulo aqui, ó, que fica embaixo, tá? E além disso, todos os lados laterais, né, são triângulos. Veja só, isso aqui, ó, é um triângulo, certo? Isso aqui também é um triângulo, certo? Lá atrás também é um triângulo, ou seja, tudo que fica do lado é triângulo. Então, voltando para aqueles dois grupos lá, o grupo A e o grupo B, nós agora percebemos que o grupo A representa os prismas, né? Ó, você percebe que nessa imagem aqui nós temos uma base triangular em cima e nós temos outra triangular embaixo, certo? E o mesmo acontece com as laterais, que também são idênticas, né? Ó, você percebe que todos os outros lados são retângulos, né? Todos são retângulos, tá certo? Na segunda figura, nós também temos bases iguais, ó. Aqui temos um hexágono, certo? E aqui embaixo nós também teremos um hexágono, certo? E as laterais também são todas iguais. Na terceira figura, nós também temos aqui, ó, base retangular em cima e base retangular embaixo. Então, tudo é igual, tá? E os lados também são todos idênticos. Com isso, nós sabemos que o grupo A é formado por prismas. E no grupo B, nós temos somente uma base, né? Ó, uma base em cada figura, certo? E todos os lados são triângulos. Então, é uma pirâmide. O mesmo acontece com as outras figuras. Aqui nós temos uma base retangular, certo? E os lados são triângulos. Na terceira, a mesma coisa. Base triangular e os lados também são triângulos. Se nós só temos uma base e os lados são todos triângulos, nós temos pirâmides. Agora eu quero que vocês observem esta figura que está na tela, certo? O que aconteceria se uníssemos todos os lados dessa figura? A figura que seria formada seria este paralelepípedo aqui, certo? E aí eu sei que você deve estar com uma certa dificuldade para montar essa imagem na sua cabeça, né? Mas agora nós vamos ver como que são formadas estas figuras, como que elas são abertas ou fechadas. Vamos lá. Então aqui nós temos um prisma de base triangular. Percebam que a parte tanto de cima como de baixo são triângulos, certo? Tanto a tampa como o fundo são triângulos, certo? Então, com isso, nós agora vamos fazer o quê? Nós vamos abrir esta figura. Nós vamos ver como que ela fica totalmente aberta. Vamos lá, ó. Então, eu vou pegar esta imagem aqui, tá? Vou dar uma girada aqui, ó. E agora eu vou abri-la, certo? Veja só, veja o que acontece com esta figura, ó. Eu estou abrindo a figura, tá? Então, ó, os lados estavam juntos, certo? Unidos. E agora nós vamos abrir esta figura até ela ficar totalmente plana, certo? Totalmente plana, veja só. Este processo de, digamos, formação ou abertura de uma figura é chamada de planificação, certo? Então, quando vocês ouvirem a palavra planificação, vocês sabem que é fazer este processo aqui, ó.
é o processo de abrir a figura até se tornar totalmente plana, certo? Daí que vem o nome, ó, planificação, certo? Então, você está fazendo ela sair de um formato em pé, certo? Para ela se tornar totalmente plana. Agora vamos dar uma olhadinha de cima, certo? Então, ó, de cima você tem esta imagem aqui, certo? Ó, deixa eu tirar aqui a figura. E aí você tem somente essa imagem aqui, ó. Esta é a planificação desse prisma, certo? Desse prisma de base triangular. Agora nós vamos fazer o caminho inverso, certo? Vamos fazer o caminho inverso. Nós vamos voltar um pouco. Isso aqui, certo? Ó, vamos voltar até formar a imagem, a figura de novo, certo? Então, ó, nós formamos esta figura novamente, certo? E agora nós vamos aumentar o número de lados da base, certo? A base, nesse caso aqui, é um triângulo, certo? Mas agora ela será um quadrado ou um retângulo. Veja só, nesse caso aqui, ela se tornou um retângulo, não foi isso? E agora nós vamos fazer o mesmo processo. Vamos abrir a figura. Veja só, abrindo a figura até ela se tornar totalmente plana, certo? Feito isso, vamos ver de cima como que seria a planificação de um prisma retangular. Então, é desta forma aqui. Então, algumas vezes, nas provas, vai cair a seguinte questão. A questão vai te dar esta figura aqui, ela fechada, certo? E ela vai pedir para você falar qual é a planificação dessa figura aqui. A planificação desta figura é isso aqui, ó. É isso aqui. É esta imagem aqui, certo? Que é a figura aberta. Agora vamos voltar. Vamos fechar a figura novamente e vamos aumentar os lados mais uma vez. Aí agora nós vamos ter agora pentágonos nas bases, certo? Ou seja, 5 lados, ó, 5 lados, ó, certo? Pentágonos nas bases, certo? Então agora nós vamos abri-lo para ver como que seria a planificação dessa figura, certo? Desse sólido. Vamos lá. Abrindo a figura, certo? Ó, ela se torna desta forma aqui. Vamos dar uma olhada de cima, hein? Vamos dar uma olhada de cima. Veja só. Então, a planificação de um prisma pentagonal, certo? Ou seja, com bases de 5 lados, é essa aqui, certo? Então, esta é a planificação. Vamos fechar novamente. E agora vamos pôr um hexágono nas bases. Então, você tem um hexágono agora, certo? Ó, 6 lados, ok? E nós vamos abrir esta figura. Vamos lá. Abrindo a figura, nós temos o seguinte, ó. Esta é a planificação de um prisma hexagonal, certo? Então, esta é a planificação de um prisma hexagonal. Vamos fechar novamente. E agora, vamos pôr 7 lados. 7 lados nesta figura. Então, agora, nós temos uma figura de 7 lados nas bases, certo? Lembrando mais uma vez que bases é o lado de cima e o de baixo. Vamos abrir esta figura e nós vamos ter a seguinte planificação. Então, esta é a planificação de um prisma com bases de 7 lados, tá? Então, é importante saber algumas planificações, tá? Porque podem cair nas provas. Além dos prismas, nós também podemos fazer planificações de pirâmides. E é isso que nós vamos fazer neste exemplo aqui. Vamos lá, ó. Então, nesse exemplo aqui, nós temos uma pirâmide, certo? E então, nós vamos planificá-la. Ou seja, nós vamos abri-la até ela se tornar totalmente plana, certo? Então, vamos abri-la, ó. Abrindo esta pirâmide, ela se torna desta forma aqui, ó. Aí eu vou tirar a pirâmide, certo? E aí nós percebemos que esta é a planificação
de uma pirâmide. Se eu fechar isso aqui, vai se tornar novamente uma pirâmide. Veja só, se eu fechar, se torna novamente uma pirâmide, certo? Então, se cair na prova qual é a planificação de uma pirâmide de base quadrada, certo? Você percebe que aqui embaixo, ó, é um quadrado, certo? Ó, então, essa parte de baixo aqui, ela é um quadrado, certo? Então, é uma pirâmide quadrangular, certo? Com isso, se cair na prova, qual é a planificação de uma pirâmide quadrangular? Você já vai saber que no centro você tem um quadrado, certo? E ao redor todo você tem 4 triângulos, certo? Nesse formato aqui, certo? Sempre será nesse formato aqui, para este caso específico, certo? Essas são as planificações aí, tanto de prismas como de pirâmides. E agora vamos fazer a breve atividade, que é o seguinte, ó. Primeira questão, em cada figura abaixo, escreva se é prisma ou pirâmide, certo? Então, letra A. Isso é um prisma ou uma pirâmide? Nessa parte de cima aqui, a gente já percebe que nós temos uma pirâmide, né? Então, essa parte aqui, ó, nós percebemos que é uma pirâmide, não é? Ó, essa parte aqui é uma pirâmide, certo? E essa parte de baixo, ela é um prisma, certo? Então, essa parte de baixo aqui, ela é um prisma. Então, se eu tenho duas figuras em uma, ela não é nem prisma e nem pirâmide, tá? Ou ela é uma coisa ou ela é outra. As duas ao mesmo tempo não se caracteriza nem como prisma e nem como pirâmide. Então, nenhum dos dois, tá? Letra B. Nós aqui sim temos um prisma, certo? Por quê? Porque essa parte de cima aqui, ó, é um hexágono, certo? E essa parte de baixo também é um hexágono, tá? E todos os outros lados são iguais também, ó. Nós temos retângulos em todos os lados, certo? Então, nesse caso aqui, ele é um prisma, certo? Letra C. Percebemos que nós temos duas pirâmides, certo? Tem essa pirâmide aqui, ó. Essa e essa aqui, mais abaixo, certo? E ao redor, nós temos vários triângulos unidos, certo? Então, não é pirâmide. Por quê? Porque não tem uma base única, né? E também não é um prisma, tá? Então, se não é nenhum e nem o outro, então a resposta é nenhum, ok? Letra D, nós temos uma pirâmide, né? Porque nós temos uma base e nós temos triângulos ao redor, certo? Então, feito isso, nós temos uma pirâmide. Beleza? Vamos lá para a segunda questão. Agora nós só precisamos associar as figuras com as suas planificações. Vocês lembram o que são planificações, né? É a figura aberta até ela se tornar totalmente plana, certo? Então vamos lá. Letra A, com quem que eu vou ligar? Veja bem, eu tenho aqui, ó, todos os lados retangulares, né? Então, ó, todos os lados são retangulares, não é isso? Qual é a planificação que tem todos os lados retangulares? É a 2, né? Ó, todos são retangulares, certo? Se você abrir essa figura da letra A, ela vai se tornar essa figura 2. Então, letra A, eu vou ligar na 2, certo? Letra B, nós percebemos que temos aqui uma base com vários ladinhos, né? Quase que circular, certo? Então, qual é a única figura que tem uma base quase que circular? É a 3, né? Ó, você percebe que esses lados aqui, ó, essa base aqui, ela é isso aqui, né? Ó, com isso, nós sabemos que a B vai ligar no 3, né? Certo? Letra C é uma pirâmide. Aí eu acabei de explicar, né? Que nesse caso aqui, nós temos uma pirâmide de base hexagonal, certo? Então, ó, nós temos 6 lados aqui, ó, 6 lados na base. Qual é a figura que tem 6 lados no centro?
é a 1, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 lados no centro. Então, a C eu vou ligar na 1. E a que sobrou foi a D, né? Ó, base quadrada aqui também, ó, tá vendo? Então, letra D vai ligar na 4, certo? Então, essa foi a aula de hoje aí, foi uma breve introdução aos prismas e pirâmides e suas planificações. Na próxima aula, nós já vamos avançar um pouco mais aí no assunto, então fique ligado. Por hoje é isso, valeu, deixa seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Valeu e até a próxima. Fui!